A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, muito bom estar aqui com você, que está nos ouvindo nesse culto onde nós estaremos ministrando a palavra do Senhor, como já é costume, como nosso pastor Laelson, a nossa pastora Marisete tem nos instruído. Quero, nessa oportunidade, ler um trecho da palavra do Senhor para a nossa meditação. Se encontra em Lucas, capítulo de número 2, versículos 36, 37 e 38, diz assim a sacrossanta palavra de Deus. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Louvo a Deus por essa palavra. E meus irmãos, dando introdução a essa ministração, eu devo dizer que em Ana nós encontramos os melhores atributos do que é ser um cristão. Em Ana estão reunidas todas as características que nós precisamos ter para agradar a Deus, agradar a pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós vamos discorrer brevemente sobre algumas boas características dessa mulher para que a gente, no nosso dia a dia, venha a colocar em prática. A primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é que a palavra de Deus diz que ela é uma profetisa, algo bastante incomum naquela época. Porque, dado ser uma sociedade patriarcal, nós vemos no Antigo Testamento vários profetas, profetas verbais e profetas literários, homens. Literários são aqueles profetas que deixaram os seus escritos, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e etc. E poucas vezes nós vemos no Antigo Testamento mulheres com essa função, com esse cargo de profetisa. Em toda a história de Israel nós tivemos apenas 7 mulheres com essa incumbência de ser profetisa. O que eu aprendo logo de cara nessa palavra? Que Ana era exatamente uma pessoa improvável, que seria escolhida pela sociedade daquela época para ser um arauto de Deus. Ela era uma pessoa em que ninguém escolheria, ninguém depositaria confiança. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, nós também. Muitos de nós seríamos as últimas pessoas em que o mundo escolheria para fazer algo de grandioso, diferente do meu Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu, que nos pensou dentre a multidão. Se você e eu olharmos para o retrovisor da nossa vida, nós vamos ver uma situação bastante complicada. Olhe para o retrovisor da sua existência. Se não fosse Jesus, onde você estaria agora? Se não fosse Jesus Cristo na sua vida, Ele ter te escolhido para uma função, ter te escolhido desde o ventre da sua mãe, você não estaria aqui. Foi exatamente isso que Ele fez com Ana. A Bíblia nos diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículos 26 ao 29, diz o seguinte: ora, pois, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos nobres, nem muitos os poderosos que são chamados. Mas Deus chamou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus chamou as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus chamou as coisas vis e desprezíveis e as que não são para confundir as que são. Está falando, irmão?
meu irmão, minha irmã, de minha vida e da sua vida antes de Jesus Cristo. Assim como ninguém dava nada para Ana, assim como muita gente não dava nada para nós, assim como muitos pensavam que nós, o povo de Deus, não ia dar em nada, Deus escolheu as coisas fracas para que a gente venha confundir as fortes e o nome de Jesus seja glorificado. Uma outra coisa que eu quero destacar para vocês, dando sequência à palavra, é que Ana ela era filha de Fanuel. Fanuel significa a face de Deus. E é isso que Ana buscava, encontrar Deus de forma íntima. E ela nos dá um exemplo muito grande, muito importante. Eu tenho que ter como objetivo principal da minha vida, ter um relacionamento face a face com Deus, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. A Bíblia diz, Jesus dizendo que quem não ver a Deus através dele, nunca vai ter um relacionamento íntimo com o nosso Deus. É somente através de Jesus. A Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo de número 1, versículo 3, a parte A apenas, diz que ele, está falando de Jesus, ele é o resplendor da sua glória, a exata manifestação da sua pessoa. Jesus é a exegese de Deus. Jesus é a explicação de Deus. Você quer ter uma intimidade maior com Deus? É através de Jesus Cristo. Você quer ter um relacionamento face a face com Deus? É somente através de Jesus Cristo. Ele é a expressa imagem da sua pessoa. Meu irmão, minha irmã, não basta você falar que tem Deus no coração. Não, você tem que estar submetido ao senhorio, à soberania do nosso Jesus. É somente assim que nós seremos como Ana, que era filha de Fanuel. Fanuel significa face a face. Tem um relacionamento face a face com Deus através do seu relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Outra coisa, dando sequência, que eu quero destacar, é que Ana, ela era viúva. E se nós pararmos para analisarmos a sociedade de antigamente, lá no antigo Israel, as mulheres, elas casavam já adolescentes, já com tenra idade, não tinha o costume de casar já de forma adulta, não, era na adolescência. Se a gente analisar, a Bíblia diz que ela se casou, depois que ela se casou, ela ficou 7 anos com o seu esposo, ou seja, depois que ela se casou, ficou 7 anos, ela se tornou viúva. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que já aos 22 anos, mais ou menos, eu posso retirar das escrituras isso, eu posso tirar algo do que a palavra ensina, que já aos 22 anos ela era viúva. Isso nos mostra, meu irmão, na viuvez de Ana, a mim e a você, que Ana é um exemplo genuíno de como servir a Deus em todas as fases da nossa vida. Ora, na sua primeira fase, quando ela era ainda uma jovem, adolescente, virgem, ela adorava ao Senhor e servia ao Senhor através da sua pureza. Quando ela estava casada, ela adorava ao Senhor e servia ao Senhor pelo fato de ser auxiliadora do seu esposo, do seu marido, ela o ajudava. E logo quando ela se tornou viúva, ela adorou e serviu ao Senhor com jejuns, orações e os demais serviços no templo. Meu irmão, qual é a melhor fase que você tem servido a Deus? Já passou essa fase? Volte agora, comece a bater a poeira da indolência e volte para a corrida do Evangelho. Qual é a melhor fase para servir a Jesus? É na adolescência? É na mocidade? É na fase adulta? Ana nos mostrou que ela serviu a Deus em todas as etapas da sua vida. Eu venho aqui hoje para te dar uma mensagem e dizer que agora é a melhor fase da sua vida para você servir ao Senhor Jesus. Você está no auge da sua melhor fase para ser pregador e pregadora do Evangelho de Jesus. Esta é uma característica que Ana tinha, que nós devemos ter
poder também desenvolvê-la a cada dia, a cada hora. Uma outra coisa que eu quero destacar para os irmãos é que a Bíblia diz que ela adorava noite e dia com jejuns e oração, mas antes a Bíblia diz que ela não deixava o templo. Ela não deixava o templo, sabe por quê, irmãos? Irmãs, Ana era igrejeira, ela gostava de congregar, Ana gostava de estar em comunhão com os seus irmãos. A Bíblia fala que ela não se afastava do templo, o negócio dela era estar na igreja. Lógico, agora, por conta da situação que nós vivemos, esse caos na saúde, obviamente nós não temos a oportunidade de nos congregarmos, de estarmos juntos, mas logo vai passar essa situação, e eu quero ver você aqui na igreja quando essa situação passar, e eu tenho que aprender com Ana, que ela não deixava o templo. Eu sinceramente, eu não entendo esse movimento dos desigrejados, pessoas que dizem que é melhor servir a Deus em casa. Eu particularmente estou com saudade de rever os irmãos, com saudade de cultuar publicamente a Jesus Cristo. Eu vejo uma falta de progresso, o movimento dos desigrejados. Eles querem um noivo, mas não querem a noiva, que é a igreja. Eles querem Jesus, mas não querem a igreja. Irmãos, isso é biblicamente um retrocesso. Não tem como. A Bíblia nos diz em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 13, que Jesus Cristo andava em meio aos candeeiros. Candeeiros é uma simbologia para a igreja. Jesus Cristo, ele anda no meio da igreja. Claro que eu e você, nós somos igrejas, mas aqui está falando do ajuntamento público, onde o povo de Deus se reúne para um culto público, em ação de graças ao nosso Deus. Ana me ensina que igreja, congregar, é importantíssimo. E se isso não bastasse, meu irmão, minha irmã, nós temos o exemplo de Jesus Cristo, o nosso exemplo maior, que é a quem nós devemos seguir. Escute bem, Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 16, está falando de Jesus. E entrando em Nazaré, o local onde fora criado, na sinagoga, no sábado, como era de seu costume, se colocou de pé e leu. Irmãos, era costume de Jesus ir para a sinagoga, como era de seu costume. Lucas capítulo 4, 16, verifique na palavra de Deus aí na sua casa. Era do costume de Jesus ir para a igreja. Jesus gostava de congregar. Lá ele não estava isolado, tinha outras pessoas para falar de Deus, para ouvir a palavra, para entoar hinos. Jesus nos deu o exemplo de congregar, de ir para a igreja. Ana não se afastava do templo, Jesus ia para a igreja. Agora, irmãos, os seguidores de Jesus também iam para a igreja. A Bíblia diz em Lucas capítulo 24, versículo de número 52 e 53, e o adorando, está falando de Jesus, dos apóstolos, está falando dos apóstolos em relação a Jesus. Jesus estava sendo assunto ao céu, e a Bíblia diz, e o adorando, voltaram com grande alegria, com grande júbilo para Jerusalém, e não se afastavam do templo, adorando e bendizendo ao Senhor. Irmãos, eles estavam sempre no templo, eles não se afastavam do templo, adorando e bendizendo ao Senhor. É isso que nós temos que fazer, quando passar essa situação, mais do que depressa, que a gente venha se reunir, que a gente venha estar junto, congregando, em comum união, para que o nome de Deus seja exaltado cada vez mais, em nome de Jesus. Uma outra coisa, irmãos, quero destacar, é que Ana, ela não deixava o templo, mas ela adorava ao Senhor. Conforme for a versão que você lê, está a palavra servir ao Senhor. Não é nenhuma discrepância bíblica, não. Quem adora, serve. E quem serve, adora. Meu irmão, o nosso serviço tem que ser uma adoração. E a nossa adoração tem que ser um serviço. O segredo do adorador é baseado nas circunstâncias em que ele se encontra. Adorar a Jesus Cristo na saúde é muito bom,
Adorar a Jesus Cristo quando está ocorrendo tudo conforme planejado é muito bom. Mas adorar a Jesus Cristo em meio à dificuldade, na doença e na carestia é imprescindível. É nessa hora que o coração de adorador é revelado. A nossa adoração, ela deve independer das circunstâncias. Se é boa ou ruim, eu devo adorar ao Senhor. Eu devo adorar ao Senhor. Nós sabemos do exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam prontos para morrer, mas não estavam prontos para pecar. Eles estavam prontos para enfrentar a fúria de um imperador megalomaníaco, mas eles falaram: eu vou adorar ao Senhor lá na fornalha, porque é melhor adorar ao Senhor, servir ao Senhor na fornalha, do que a Nabucodonosor lá no palácio. Nós também temos o exemplo de Paulo e Silas. A Bíblia diz que eles foram lançados no cárcere mais interior que tinha. Irmãos, lá no cárcere interior, eles estavam sentados, tendo os pés presos no tronco. Dava cãibra neles, eles estavam desconfortáveis, não tinha como se mexer, passava ali o esgoto da prisão ali. Mas mesmo assim eles não reclamaram. Antes eles adoravam ao Senhor, adoraram de uma tal forma que abalaram as estruturas. Quando eu e você começarmos a adorar ao Senhor, independente das circunstâncias, nós vamos abalar as estruturas que estão nos prejudicando, e o Senhor Deus vai receber o nosso louvor, a nossa adoração. Faça isso. Eu te convido a aprender com Ana, a adorar ao Senhor, a trabalhar para o Senhor. Uma outra característica que eu quero destacar ainda nesse texto, são 3 versículos que a gente pode tirar valiosíssimas lições, preciosas características que todo cristão tem que ter. A Bíblia diz que ela servia ao Senhor com jejuns. É importante, irmãos, essa prática espiritual do jejum. Quem jejua está dizendo que tem fome do pão do céu, que é Jesus Cristo. Quem jejua valoriza o pão da terra, mas também percebe que é imprescindível ter uma comunhão maior, mortificando a carne, para ter uma sensibilidade maior com Jesus Cristo. Quem jejua tem fome de Jesus Cristo. Quem jejua tem fome da Bíblia, e a Bíblia Sagrada é o prato principal desse cardápio celestial. A Bíblia nos diz, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2, que a gente deve desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Quando a gente jejua, a gente começa a selecionar melhor aquilo que vamos comer. Nós começamos a melhorar o nosso apetite, e o genuíno leite espiritual é a palavra do Senhor. O jejum, ele é um ótimo exercício espiritual para eu ter sensibilidade, para entender cada vez mais o que a palavra de Deus diz e a vontade do Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele não pode ser apenas habitante da minha vida, ele tem que ser governante da minha vida. Amém? Uma outra coisa que eu quero destacar é que Ana adorava ao Senhor com jejum, mas também com oração. Irmãos, a oração prepara o ambiente para Deus operar. As montanhas dos seus problemas só podem ser escaladas de joelhos. Um crente de joelho enxerga muito mais longe do que um filósofo na ponta dos seus pés. E quer saber? Satanás, ele está mais interessado em fazer você parar de orar do que fazer você cair. E falando nisso, irmãos, a oração, ela é um escudo para a alma, um sacrifício para Deus e um açoite para Satanás. Vamos orar, vamos aprender com Ana. Vamos sempre falar com Deus. Irmãos, Deus fala conosco de várias maneiras. Deus pode falar comigo e com você através de visão, através de profecia, através da palavra do Senhor, usando alguém de uma ou outra forma.
Ele pode falar conosco de várias formas, mas para eu falar com Deus só tem um canal, é a oração. Vamos aprender isso, mas melhor do que isso, vamos colocar em prática, amém? Continuando, a palavra diz que Ana falava a respeito do menino a todos os que estavam ali. Ana, ela evangelizava. Ana proclamava as boas novas. Ana falava do evangelho. E é isso que eu tenho que fazer, meu irmão e minha irmã. E é isso que eu conclamo a você a fazer também. Olha, lá no céu eu vou poder adorar ao Senhor. Lá no céu eu vou aumentar o meu conhecimento dos mistérios de Deus. Lá no céu eu vou cantar. Lá no céu eu vou entender tudo aquilo que eu não entendo agora. Mas lá no céu vai ter uma das coisas que eu não vou poder fazer, é evangelizar. E que prejuízo não será para as almas que não conhecem a palavra que liberta, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos evangelizar, irmãos. Evangelizar nada mais é do que um mendigo ensinando para outro mendigo onde encontrar pão, o pão do céu, que é o pão da vida, o nosso Jesus Cristo. Muitas pessoas têm o desejo de conhecer uma outra cultura para pregar o evangelho. Isso é muito bom, isso é muito bom. É bom aprender um outro idioma, mas a nossa missiologia, ela tem que morar no nosso bairro. Tem que morar na nossa rua também. Nós temos que ter esse compromisso missiológico, porque uma alma sem Jesus é um campo missionário muito fértil. Vamos falar de Jesus, como Ana fez. Vamos evangelizar, vamos apontar para Cristo e dizer que Ele é o Salvador da minha vida, da sua vida. E eu espero que essa palavra, ela encontre guarida no teu coração. Eu espero que essa palavra fale forte na sua mente, no seu coração, nos seus sentimentos, e que você coloque em prática. Ana reuniu em si características imprescindíveis que todos os cristãos devem ter, devem desenvolver. Fica agora aqui a palavra para que você desenvolva isso. Agora, irmãos, Deus trata conosco conforme é o nosso grau de instrução, conforme é o nosso grau, a nossa quantia de iluminação acerca da palavra do Senhor. Nesses aspectos, você foi iluminado. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.